Bem-vindos à nossa aula 2 da disciplina de estruturas de dados avançadas. Eu sou o professor Inardo e a gente vai começar o nosso estudo aqui sobre complexidade de algoritmos, tá? Então, basicamente, esse aqui é o sumário da nossa aula, tá? E a gente vai ver complexidade de algoritmos, aí a gente vai ver tempo e espaço, depois a gente vai calcular a complexidade de um algoritmo interativo que é o insertion sort, tá? Então vamos começar aqui. Então, o que é uma complexidade de tempo, tá? Então vamos lá definir, tá? Mas antes de definir, a gente tem que pegar alguns objetos, vamos dizer assim. Então, suponha que você tenha um certo algoritmo A, então seja A um algoritmo, aí você vai pegar as entradas desse algoritmo, tá? Então, você vai dizer que tem um E1, um E2, um E3, até o EM, tá? Então são todas as entradas que você tem lá do algoritmo A com o mesmo tamanho. Tudo bem? Então, como a gente vai fazer uma análise do tempo, não faz sentido você pegar entradas de tamanhos diferentes, tá? Então, por exemplo, se você tem um certo problema, aí você vai querer ver o tempo, não é justo você comparar o tempo, vamos dizer assim, se a entrada de um algoritmo for um vetor, né? Então você pega um vetor de tamanho 3 e um vetor de tamanho de 10 milhões, por exemplo. Então é evidente que o tempo que você vai levar com esse vetor de 10 milhões é muito provavelmente que seja bem maior do que esse que tem o tamanho 3 apenas, tá? Então, por isso que, para ser justo, né, a gente pega entradas de mesmo tamanho. Como a gente está pegando um caso geral, a gente está supondo aqui que tem esse tamanho n aqui, ok? Então pega todas as entradas que tem tamanho n para que você vai precisar usar lá no seu algoritmo, tá? Aí depois você vai pegar, né, o número de passos, né? Então aqui o TI, né, aqui no caso, é o número de passos efetuados por A quando a entrada é o EI, tudo bem? Então aqui o I ele vai ser igual a 1 até o M. Ou seja, aqui é relacionado ao tempo, né? Então lembra que algoritmo é uma sequência de passos finitos, né? Então tem que ser uma quantidade finita de passos que você dá para você resolver um certo problema, tá? Então basicamente esse T é exatamente essa quantidade de passos aqui para uma certa entrada. Ou seja, para essa entrada E1 aqui, você vai ter o número de passos T1. Para o E2, você vai ter o número de passos T2, ok? E vai assim até o número de passos do EM, que é o TM. Okay? Então, pega, vamos dizer assim, esses objetos aqui e a gente vai definir o que é complexidade, ok? Então, vamos lá. Definem-se, né? Então, complexidade de pior caso é o quê? É o maior TI que você pode ter, né? TI no sentido do I ele ser igual o 1, igual ao 2, igual ao 3, até o M, ok? Como está aqui em cima, aqui, ó. Ok? Então pronto, você pode pensar assim, o que é o pior caso? É o maior número de passos que um certo algoritmo faz, ok? É o maior número possível, dentre todas as entradas que você tem de um certo tamanho, tá? Então aqui o certo tamanho aqui é no caso de tamanho n, ok? Então, complexidade de pior caso é isso, tá? Então, o que seria a complexidade de melhor caso? É exatamente o min, né? Então, seria o menor número de passos que um certo algoritmo leva para, dentre todas as entradas de um certo tamanho, ok? Você pega todas as entradas que têm o mesmo tamanho e o menor número de passos que levar, né? Você vai ter que é o do melhor caso, tá ok? Então, tá certo? Aí a gente tem também a complexidade de caso médio também, tudo bem? Então, o que é a complexidade de caso médio? Você vai pegar o P1 e multiplicar pelo T1, ou seja, pela quantidade de passos que o seu algoritmo leva quando a entrada é o E1, tá? Ah, professor, então o que é esse P1 aqui? Esse P1 aqui é a probabilidade
de você precisar usar o E1, é a probabilidade de ocorrência do E1, que é a sua entrada, ok? Então, pega a probabilidade e multiplica pelo número de passos, tá? Depois você soma lá para o P2 e para o T2, que é análogo para a sua entrada E2, ok? Aí você vai somando até a última, que é o PM, e você vai multiplicar pelo TN, ok? Então, basicamente, essa complexidade aqui, vamos dizer assim, que ela é mais fiel, né? Ela seria a que vai te dar a melhor resposta possível, tá? Para você fazer uma certa análise, tá? Por quê? Porque simplesmente ela está pegando justamente, né? Cada entrada pela sua probabilidade de ocorrência. Então para aquelas que têm maior probabilidade de você utilizar mais, né? Ela vai dar um peso maior, tá? E para aquelas que não vai ter probabilidade nula, ou então quase nula, né? Ela vai desconsiderar, tá? Ok? Então, só para ficar mais claro aqui, esse PI, né? Ou seja, esse P1, P2, P3 até o PM, ele é a probabilidade de ocorrência da entrada I, ok? Então, o I aqui você entenda que ele pode ser igual a 1, 2, 3, 4 até o M. Ok? Então, só lembrando, né? Então, a mais fiel é essa daqui, que é a complexidade de caso médio. Então, preferencialmente, era para a gente utilizar ela. Agora, qual é a dificuldade dela, professor? Porque a gente nunca escuta falar normalmente nessa probabilidade, ou nessa complexidade de caso médio. É porque para você saber essas complexidades, não é fácil, entendeu? É difícil. Ou seja, é muito difícil você calcular a complexidade de caso médio, ok? Então, por isso que a gente usa mais a de pior caso. Então no pior caso, né, você vai... É evidente que você vai pegar algumas entradas que claramente te levam para o maior número de passos, entendeu? De modo geral, isso não é tão complicado de você pensar. Aí você vai pegar a complexidade de pior caso, tá? Então, se no pior caso possível, né, você vai ter dois algoritmos lá para você comparar, né, e fazem a mesma coisa, ok? Ou seja, que resolvem o mesmo problema, ok? Então, você pega esses dois algoritmos e vai decidir se vai ter que usar um ou outro. Então, olha para a complexidade de pior caso, a que der melhor, ou seja, a que der o menor número de passos, né? Você vai pegar e escolhe aquele algoritmo, tá? E a complexidade de melhor caso, professor, para que ela serve? Assim, ela serve para um modo didático, né? Para você ver como é que você faz lá, né? Então por exemplo, a gente vai começar fazendo a análise do insertion sort aqui para essa complexidade, tá? É evidente também que na prática você pode fazer o cálculo dessa de melhor caso, né? Aí vamos dizer que você consiga calcular ela e você vai querer comparar o algoritmo que você comparou, aliás, que você calculou essa complexidade de melhor caso, aí já deu, né? Mais ruim, né? Ou seja, pior do que o pior caso de outro algoritmo, é evidente que você não vai escolher ele, né? Ou seja, se no melhor caso o algoritmo já é ruim do que outro no melhor caso, então é evidente que você pode descartar ele, tá? E porque às vezes é melhor você pensar em uma entrada de pior caso de melhor caso para um certo algoritmo, tá? Então ela pode ser útil nesse sentido. Ok? Então, dado que a gente entendeu o que é complexidade de pior caso, caso médio e de melhor caso, então a gente vai para a complexidade de espaço agora. Basicamente, é a mesma ideia que está aqui em cima, tudo bem? A mesma ideia que está aqui em cima. Então, a diferença né, que em vez de tempo de passos, né, de passos de execução, a gente vai colocar células de memória, tudo bem? Então, você vai para a quantidade de células de memória que são necessárias para você rodar o seu algoritmo lá para uma certa
entrada, tudo bem? Então, aqui a gente tem uma diferença, né? Porque o tempo, depois que a gente gasta, a gente não pode reusar ele, ou seja, a gente não pode voltar no tempo para fazer alguns passos lá errados que a gente fez, né? Então, mas assim, memória não. Memória a gente pode tirar, né? A gente já usou, não vai precisar mais, então a gente pode apagar e escrever outra coisa por cima, tá? Então, nessa complexidade aqui a gente não foca tanto nela, tá? Em projeto e análise de algoritmos, no final dessa disciplina, normalmente a gente entende porque que a gente trabalha bastante com a complexidade de tempo em vez da de espaço, ok? Mas, assim, entenda, nesse momento eu só quero que vocês entendam que memória, né, que com o passar dos anos, né, ela vai ficando mais barata, né? Tudo bem? Então, na minha época de graduação, eu lembro que um pendrive, vamos dizer assim, razoável na época, né, que dava para a maioria das pessoas usarem, ele era 500 MB, né? E hoje em dia tem aí HD externo com 500 GB, né? 500 GB, 1 tera, né? 2 teras, enfim. Então assim, memória é algo que cresce bastante com o tempo, né? Então você pode pensar dessa forma, tá? É evidente que, né, preferencialmente a gente cria algoritmos que não vá consumir tanta memória, tá? Mas assim, com o avanço lá na parte lá de hardware, né? Meio que a gente não foca tanto nesse estudo aqui no nosso decorrer do curso, tá? Ok? Então, feito isso daqui, né? Dado que a gente sabe que a complexidade de tempo e espaço de um certo algoritmo, então é legal para a gente agora fazer o cálculo, né, de uma dessas complexidades aqui, ok? Então a gente vai fazer a de tempo do algoritmo Insertion Sort, tá? Então vamos dar prosseguimento na aula com o Insertion Sort. Então, primeiro, é bom que a gente entenda qual é o problema que ele resolve, né? Basicamente é o problema da ordenação. Você vai ter um vetor e quer que rearrumar esse vetor de modo que você vai ter ele no final ordenado, tá? Então vamos aqui para a ideia do Insertion Sort. Então vou colocar a nossa lousa virtual aqui e a ideia dele, né, é a seguinte, né? Ela é semelhante quando você tem, por exemplo, uma mesa. Então suponho que isso aqui seja uma mesa, tá? Não está parecido um pouco com a mesa, mas entendo que isso aqui é uma mesa. Aí depois você tem um bolo de cartas, né? Então, vamos dizer assim que você tem um bolo de cartas lá de baralho, ok? Aí, em um lado tem o que você está vendo aqui, né? E do outro lado você tem um número, né? Ou seja, você vai sair puxando as cartas e quer colocar em cima da mesa, tudo bem? Então, você quer colocar as cartas em cima da mesa. Então, suponha o seguinte, né? Que você puxou a carta de número 5. Tudo bem? Então, você puxou a carta de número 5. Aí, o que é que você faz? Basicamente, coloca ela em cima da mesa. Ok? Então, puxou a carta de número 5. Depois, suponha que você puxou a carta de número 3. Tudo bem? Pegou a carta de número 3. Como é que você vai colocar ela em cima da mesa? Então, a ideia mais... a primeira ideia que vem na nossa cabeça é simplesmente colocá-la primeiro do que o 5. Ou seja, deixar já as cartas em cima da mesa de modo ordenado, tá? Então, aqui no caso, a gente precisa primeiro afastar o 5, né? Então, a gente afasta o 5. E depois, a gente pega o 3 e coloca primeiro do que o 5, tá? Aí, vamos supor que a gente puxa a carta número 1. Então, puxar a carta número 1. Para colocar ela em cima da mesa, eu tenho que afastar o 5. Tenho que afastar o 3. Aí, depois, eu coloco a carta 1. Ok? Então, coloquei a carta 1. Vamos supor agora que eu vá colocar o 2, né? Então, puxei a carta 2 e vou ter que colocar o 2 em cima da mesa agora. Então, aqui nesse caso, só vou afastar o 5 e o 3.
Ok? Então, nota que eu sempre estou afastando, ó, do maior, né, que é o 5, né? O do maior que tem na mesa aqui é o 5. Aí eu vou colocando, eu afasto todos que são maiores do que a carta que eu puxei. Tá? Então pega a carta que você puxou, olha para ela, aí você vai afastar lá da mesa, né? Do maior até o menor de todos os maiores do que a carta que você puxou. Aqui no caso é o 3 e o 5, né? Os maiores do que o 2 aqui são 3 e o 5, tá? Aí você simplesmente, né, pega ela e coloca lá entre os menores, no caso só tinha um, né? Entre os menores e os maiores do que aquela carta. Tudo bem? Então, basicamente é isso. Ah, outra coisa também. Quando você puxa o 7, por exemplo. Você puxou o 7, aí você não vai afastar carta nenhuma, no caso, né? Então simplesmente coloca depois lá da última, tá? Tudo bem? Então, dado que a gente tem essa ideia aqui, lá do Insert Sort, agora a gente tem que pensar como é que fica lá no vetor, né? Porque o nosso problema, ele é em cima de um vetor, né? Então, você tem um vetor com números inteiros, você pode pensar assim, e que você vai querer ordenar esse vetor. Tá? Então, agora eu vou colocar até com outra cor. Então, suponha que você tem um vetor, ok? E vou chamar esse vetor de A, né? Então, vamos dizer assim. Então, a gente vai pensar um pouquinho aqui agora. Eu vou dizer que a carta que eu estou puxando, ela está nessa posição I aqui, no J, né? No caso aqui, desculpa, J. Então, eu vou pegar essa carta que é a J, né? Então, do J mais 1 até essa posição aqui, eu vou dizer que é a posição N, tá? Então aqui eu tenho a posição N e eu começo lá na minha posição 1, tá? Então aqui o meu vetor ele vai do 1 até o N. Ok? Então, os caras que estão aqui, os caras que estão aqui são as cartas do bolo de cartas, tudo bem? Então aqui é o bolo de cartas. Ok? E o que está aqui, né, ó, são as cartas da mesa. Cartas da mesa. Ok? Então, qual é o meu objetivo, né? O que seria puxar a carta? Como é que eu posso puxar uma carta, professor, aqui no caso? Então eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou pegar esse valor que está aqui dentro do vetor, vou colocar em uma certa variável que eu vou chamar de chave. Tudo bem? Então, eu vou colocar dentro desse cara aí, e depois como é que eu vou seguir, né? Então, eu vou seguindo a mesma ideia, né? Eu vou pegar as cartas que estão na minha mesa, que no caso é esse pedaço aqui, ó, que vai do 1 até o J-1, tá? Então eu vou pegar a maior carta para ver se eu vou ter que afastar ela ou não, tá? No caso, essa carta aqui, né, que está na posição J-1. Se for para afastar ela, eu vou simplesmente colocar ela na posição dela mais 1, tá? Então suponha que eu vou ter um certo I aqui, tá? Que eu vou ter que colocar na posição I mais 1 essa carta se ela for maior do que a minha chave, tá? Então, lembra que essa variável aqui é a chave, tá? Então, quando eu coloquei essa carta aqui na posição I mais 1, que é a posição J aqui nesse caso, eu não perdi essa informação que estava aqui na posição J, porque eu já coloquei ela lá antes, né? Na minha variável chave. Ok? E assim eu sigo, né? Ó, esse aqui também é maior, afasta ele. Esse aqui é maior, afasta ele. Esse aqui é maior, afasta ele. Esse aqui é maior, pronto. Aí você chegou lá na posição do I, ó. O I lá que você sabe que não é maior do que a sua chave, tá? Ou seja, você sabe que daqui para cá, né, ó, da posição 1 até a posição I, você sabe que são todos menores ou iguais do que a sua chave, ok? Então, é para você colocar onde? A sua chave é para você colocar bem aqui assim, ó. Nessa posição aqui, ó. Lembra que tu afastou essa carta aqui para cá, para o lado, tá?
Então, todas essas cartas aqui, ó, elas são maiores do que a tua chave. Ou seja, você vai colocar na posição I mais 1. Tudo bem? Então, basicamente, essa aqui é a ideia para o nosso algoritmo Insertion Sort, tá? Então, suponha que você tem esse J, tudo bem? Esse J que vai daqui até aqui. Depois você vai pegando o I, né? Que vai voltando aqui, pegando essas cartas que são maiores, ok? Então, vamos escrever agora o nosso algoritmo, tá? Então, vamos voltar lá para os nossos slides, tá? Então, aqui no nosso algoritmo Insertion Sort, a gente vai ter como entrada um vetor que vai da posição 1 até a posição N e um inteiro, tudo bem, que é o tamanho de A, é o tamanho do vetor, ok? Então, a saída é o vetor A ordenado, tá? Então, primeiro, a gente vai pegar o for do J, né? Então, nota que eu estou começando da posição 2. Ah, professor, por que você começou da posição 2? Eu sei que uma carta sozinha em cima da mesa, ela já tá ordenada. Então, aqui eu já estou considerando que estou puxando a segunda carta. Ou seja, eu já estou com a carta que está ordenada trivialmente em cima da mesa. E eu já estou puxando a segunda para saber o que é que eu vou fazer. Se eu vou afastar a primeira e colocar a segunda depois, ou então se eu não vou afastar a primeira carta e vou simplesmente colocar a segunda depois dela, né? Ok? Então, basicamente é isso. Então, eu já posso considerar que eu estou nessa configuração, tá? Depois, eu vou pegar e colocar a carta que eu puxei. Então, lembra que a carta que eu puxo é a que está na posição J, tá? Então, eu vou pegar ela e vou colocar na variável chave. Então, chave recebe o AJ. Depois eu vou colocar um comentário aqui, que basicamente é a ideia que eu tenho que fazer, né? É a ideia que eu tenho que prosseguir aqui. E é colocar o AJ, né? Então, o valor do AJ atualmente que está na chave, né? Na sequência, que é do 1 até o J-1, ou seja, agora eu vou colocar um elemento a mais, então eu vou ficar com J elementos depois que eu fizer essa inserção. Então, como é que eu vou fazer isso, né? Eu vou percorrer com um I, que ele vai começar da posição J-1. Então, lembra que o J-1 é equivalente à maior carta que está na mesa já, tá? E depois eu vou só decrementando esse I, tá? Então, eu vou dar menor para segunda maior, para terceira maior e assim vai, ok? Então, esse laço eu vou escolher como enquanto, tá? Então, enquanto o AI ele for maior do que a chave, ou então que o I ele for estritamente maior do que o 0, o que é que eu vou fazendo? Eu simplesmente afasto a carta, né? Então, lembra que o que está na posição I vai para a posição I mais 1, tá? Então, o AI mais 1 vai receber o AI, depois eu simplesmente decremento o I menos 1, tá? Então, depois que eu afasto todas as cartas, aí lembra que do 1 até o I são todas as cartas menores ou iguais do que a carta que você puxou, tá? Então para você colocar a chave lá na posição I mais 1, tá? Então, aqui no final a gente coloca a chave, né? Ou seja, a chave na nossa posição I mais 1, ou seja, o AI mais 1 recebe chave. Okay? Então, perceba aqui também, quando ele sai, quando o I é igual a 0, né? Ó, o I ele pode ser igual a 0 e pode sair por conta disso, ou seja, eu posso ter afastado todas as cartas. Mas quando o I ele for igual a 0, então eu afastei todas as cartas e a posição que eu vou querer colocar a minha carta que eu puxei é na primeira, ou seja, é no 0 mais 1. A posição 0 mais 1 é a posição 1, tá, gente? Então, aqui tá claro aqui a nossa linha 8 aqui do nosso algoritmo, tá?